Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nas redes sociais aí da empresa Dr. Caldeiras. Eu sou Rafael Pires, proprietário da empresa Dr. Caldeiras. Vim aqui fazer esse vídeo para vocês. O pessoal estava pedindo bastante, que é a parte de rampa de aquecimento. A parte de rampa de aquecimento é uma dúvida constante, tá? Tanto faz para caldeiras de categoria A, tanto faz para caldeiras de categoria B, tá? Eu já fiz uma prévia aqui para explicar para vocês qual é a diferença drástica e o que vai fazer a total diferença para vocês não terem problemas durante a operação da caldeira depois que ela entrar em linha, vamos dizer assim, tá? Então, vou apresentar para vocês a chamada rampa de pressurização, tá? E vou aí diferenciar quando a caldeira precisa subir rampa, que a gente chama com a caldeira fria, e subir rampa já com a caldeira semi-quente, vamos dizer assim, tá ok? Pessoal, eu sou o Rafael Doutor Caldeiras, vim aqui para tirar as dúvidas de vocês. E se inscreva no Instagram, no LinkedIn, no canal do YouTube. Tem bastante conteúdo lá para vocês estudarem de graça sobre caldeiras a biomassa. Tanto faz a capacidade da sua rampa. Vamos comigo? Vamos lá. Rampa de aquecimento. Tá? Quanto tempo minha caldeira precisa de rampa de aquecimento? Eu sou conservador. Gosto muito de ter o pé atrás para ter a plena segurança e a certeza de que a sua caldeira não vai ter problemas. Tá? Alguns fabricantes têm o seu próprio, sua própria rampa de aquecimento. Tá? Eu, de acordo com as minhas consultorias, operação assistida, análise de gases, todos os serviços que vocês sabem que faz da parte de projetos, também na parte de caldeira, retrofit, eu faço uma rampa de aquecimento bem conservadora, tá? Porque realmente eu preservo a integridade e a vida útil do equipamento e da caldeira como se fosse um corpo, ok? Então, o que que a gente tem que diferenciar e tem que pensar para a gente saber a rampa de pressurização? Primeiro, a gente tem que ter em mente que a caldeira precisa ser aquecida para depois ser pressurizado. Ou seja, primeiro eu aqueço a minha caldeira a uma certa temperatura, para depois eu começar a levantar pressão. E também esse tempo de elevação de pressão também não é de qualquer jeito. Também é bem conservador, bem moderado. Nós estamos lidando com um equipamento que, ao mesmo tempo, tem pressão e temperatura. Esses dois itens juntos formam uma bomba. Então, se a gente não prestar atenção, pode dar problemas e surpresas durante a operação. Ok? O que eu fiz aqui para vocês? Bem didático, bem direto para vocês. Esse eixo aqui, chamo de eixo, esse eixo X, eu vou contabilizar a pressão que eu vou elevar. Vou fazer um exemplo aqui, tá? De uma caldeira, de uma certa pressão. A hora que eu for começar a falar, aí eu vou escrever aqui qual que é a pressão que a gente vai simular, ok? Então aqui, esse eixo é de pressão em quilos por centímetro quadrado e eu vou verificar a pressão do balão. Esse eixo Y, eu tenho tempo em horas, tá? Então, tanto faz o tipo de biomassa da sua caldeira, tá? Seja cavaco, seja madeira, seja bagaço, seja cascas em geral, aí, seja que capim elefante, seja o que for, tá? A rampa de aquecimento e a rampa de pressurização precisa ser respeitada. Voltando, eu
fiz uma operação assistida e deu muito certo algum tempo atrás. Aí, em uma caldeira de alta capacidade, que estava em condições não tão boas assim com relação à tubulação da parte de pressão. Então, funcionava, resumidamente, foi assim. Você colocava a caldeira em rampa e estourava o tubo, ia lá, sanava esse furo, daqui a pouco estourava dois, três, e assim. Por quê? Porque a rampa estava errada, a caldeira já não tinha condições, as suas instalações não estavam tão boas assim. Então, eu fiz da seguinte maneira. Eu fiz 3 horas. A caldeira estava fria, ou seja, estava para entrar na caldeira lá, tá? Temperatura ambiente, caldeira fria. Fiz 3 horas de rampa de aquecimento, 3 horas. E como são feitas esse monitoramento, como é feito esse monitoramento dessas 3 horas de rampa de aquecimento? Eu tenho nessas 3 horas ter uma temperatura de fornalha controlada entre 80 a 100 graus. O que isso quer dizer? Eu tenho lá meu perfil de fornalha. Vou colocar aqui depois o apago. Eu tenho aqui meu perfil de fornalha. Eu tenho mais ou menos aqui instalado, tem que ter pelo menos, para você saber se está certo ou errado. Aqui, nesse ponto aqui está o balão. Aqui tem um PT100. PT100 para marcar a temperatura. Nessa região aqui mais alta, é essa temperatura que tem que constar. Então, não é ficar jogando combustível de qualquer jeito nessas 3 horas aqui. Essa temperatura precisa ser controlada, porque senão você aumenta demais a temperatura de fornalha, e esses tubos, se não estiverem em boas condições, ele vai começar a romper. E a gente precisa, querendo ou não, eu chamo de temperar essa caldeira, ou seja, todos os gases que aqui estão nessa fornalha, também fora dele, dos dutos e todas as partes, precisa aquecer todas as partes metálicas por igual. Porque senão você começa a ter trincas nas soldas e começa a ter problema de entradas de ar falso, aberturas indesejadas, e aí a performance da caldeira cai. Certo? Então, voltando aqui, que eu preciso ter um PTC nesse local que eu mostrei para vocês. Depois dessas 3 horas, aí sim eu começo a elevar pressão. Lembrando que essa situação para a caldeira fria. Daqui a pouco nós vamos falar de rampa de pressurização para a caldeira semi-quente. Tá? Depois da terceira hora, eu começo a entrar na rampa de pressurização. Aqui já vai querer elevar um pouco a pressão, mas aí precisa controlar para não subir demais essa pressão aqui. Tá? Não pode começar demais e depois você não consegue segurar. Então, na quarta hora, eu começo a elevar a pressão, e eu gosto sempre de manter a pressão. A elevação, subida, a rampa de pressurização, a elevação constante, para que não estresse demais o material. Aí eu quero subir de uma vez, não. Aí depois chega uma hora que para, depois mantém, depois sobe de uma vez, sobe 3, depois, daqui a pouco sobe 7, daqui a pouco sobe 10. Então o material, querendo ou não, ele é dimensionado de acordo com pressão e temperatura. Se você eleva demais, é como se fosse um efeito sanfona, tá? E aí é perigoso derrubar. Por isso que eu gosto de pressão, elevação de pressão constante. Mesmo que eu subir na primeira hora, eu vou subir o mesmo valor na segunda, o mesmo valor na terceira e assim vai. Tá? Então, o que é que eu recomendo?
Na primeira hora de pressurização, eu subo de 5 a 7 quilos por centímetro quadrado. Você vai ver lá no manômetro ou até no supervisório. Tem que ficar monitorando, tá? Conforme eu for subindo aqui, eu tenho que prestar atenção que eu recomendo para vocês que, olhando, vamos olhar na sua fornalha de cima para baixo. Vou fazer um quadrado aqui, só para a gente simular a fornalha lá embaixo. A sua grelha está aqui. Então, o que é que eu recomendo? Se puder, não jogue combustível, não jogue aqui nas laterais. Porque aqui nas laterais, o combustível, ele vai dar chama direta nos tubos. E se tiver em condições ruins, é perigoso o tubo romper. O que é que eu recomendo então vocês fazerem? Jogarem mais centralizado o combustível, pelo menos nesse tempo aqui de 3, 4 até 5 horas. Tá? Mais centralizado aqui, ó. Evitar tanto a parte muito frontal, tanto as laterais, como também jogar demais aqui no fundo. Evitar chamas diretas nesse trecho de pelo menos de entre 4 e 5 horas depois da caldeira, tá? Porque eu evito o rompimento de soldas e se a partimento da água da caldeira não tiver boas condições. Se eu jogar da chama direta nos tubos, eu começo a acelerar o processo de romper, tá? Tanto solda quanto nos tubos da fornalha, já que é a parte mais quente. Voltando aqui, subo de 5 a 7, de novo. Vou aí subir mais a minha pressão. Quanto é que eu subo da quarta hora para a quinta hora? A mesma coisa. De 5 a 7. Mais 5 a 7. Tá? Ou seja, aqui vamos supor que eu subi 6. Aqui então eu posso. Peguei a média, né? Aqui eu posso chegar a 12. Ok? Sexta. Tá vendo que é constante? Se pegar uma linha aqui, ó, traçar uma linha reta, a minha subida de pressão é constante. Ela não tem nem um trecho maior ou menor. Por quê? Você dá pressão constante em tubo e aí ele não dá o efeito sanfona. Tá? Nessa onda aqui, mais de 5 a 7. Ou seja, vamos pegar mais 6. Então seria 18. Ok? E aqui, vamos pegar uma caldeira de 21 kg de pressão, vamos pegar ele no balão, aproximadamente aí vai dar 24. Tá? Mais ou menos, está simulando. Tá? Mas tem que fazer um cálculo mais preciso. Aqui, nesse aqui, então, de 5 a 7, vai dar aproximadamente 18 mais 6, 24. Então, subi tudo aqui, ó, meu gráfico de rampa. Isso se chama rampa de pressurização, que é uma rampa. Eu tenho esse perfil. Tá ok? Então, essa daqui é para uma situação de caldeira fria, tá? E aí eu vou fazer agora um outro vídeo para uma continuação, tá? Isso aqui, para caldeira semi-quente, ok? Agora,
fazendo a simulação de uma caldeira que precisa voltar a subir pressão, que eu chamo de caldeira semi-aquecida, quanto tempo demora? Agora é só a gente assimilar o conceito que a gente pegou lá da caldeira fria e trazer para essa. Tá? Quanto tempo eu preciso agora de rampa de pressurização, já que a minha caldeira já está semi-aquecida? Vamos supor que deu um problema na caldeira e deu para sanar, só que assim, cortou o fogo, tal, e ela, depois de 2, 3 horas parada, 4 horas parada, ela vai voltar a funcionar. Quanto tempo? Vamos fazer a simulação do seguinte. O que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar a temperatura de fornalha lá no PT100. Eu mostrei para vocês. Qual é a temperatura aqui no PT100? Então, eu tenho que verificar, medir, quando eu faço a minha rampa fria, quando eu tenho 6 quilos, quanto de temperatura de fornalha eu tenho? Desenha. Vou fazer aqui, tá? Com 6 quilos, lá com a caldeira fria, 6 quilos por centímetro quadrado. Qual que era a temperatura aqui no PTC? Precisa medir. Quem não mede, não controla e não toma decisão. Estou cansado de falar nos meus vídeos daí. Então eu preciso saber qual é a minha temperatura em graus Celsius aqui em cima. Por isso que eu estou o PTC aqui instalado. Quando a minha caldeira está com 12 quilos por centímetro quadrado, qual que era a minha temperatura? Então, respondendo à pergunta, qual é a rampa de aquecimento com a minha caldeira semi-aquecida? Vai depender disso daqui. Ó. Dependendo da pressão que você está na hora da caldeira parada, semi-aquecida, você vai ter uma temperatura. Então, você provavelmente, a hora que olhar essa temperatura, você não precisa mais de rampa de aquecimento com a caldeira semi-aquecida, porque ela já está aquecida. O que eu recomendo? De novo, volto lá no conceito da caldeira fria. Mesmo com a caldeira aquecida, começa só com um giro centralizado. Ah, mas ela está pressurizada, não, cara. Ela está com um pouquinho de temperatura. Beleza. Só que eu prefiro preservar a vida útil do combustível, do equipamento, só jogando combustível centralizado, evitando chama direta na traseira, chama direta nas laterais, chama direta na frontal, tá? Porque assim eu volto ainda com mais segurança a minha caldeira já com semi-aquecimento, ok? Então, vamos supor que estava com 12 quilos e aqui vamos supor que lá no PT100 estava com 350 graus. 350 graus. A temperatura de fornalha, não é no vapor, a temperatura dos gases da fornalha, aqui em cima. Beleza? Então agora eu vou começar a subir. E se eu estou aqui, eu estou com 350 graus. Então eu vou subir daqui 1 hora. Mais 6 quilos de pressão, vai para 18, igual a gente viu lá atrás. Daqui a pouco mais 6 quilos de pressão. E vai para 24 quilos no balão. Então provavelmente aqui vai estar em 550 graus. Esse trecho 18. E aqui mais ou menos aqui na faixa de 750 até 820 graus, que é o que eu recomendo. Mais do que isso, mais do que 850, eu não recomendo, porque a caldeira fica muito aquecida, a tendência de ter rompimento de tubo é muito alta, tá? Ah, mas aqui a gente faz assim, beleza. Só que é o seguinte, eu não recomendo.
porque eu preservo uma vida útil, não só do equipamento, mas também de quem opera, de quem faz. Ok, pessoal? Então, isso aqui é uma sugestão, uma dica, recomendação e até como eu faço a parte de operação assistida e acompanhamento, tá? E aí também aqui eu já faço análise dos gases, tá? Para verificar qual que é a rotação a quantidade de combustível que se joga e qual que deve ser a pressão de ar e a tiragem para ter uma combustão mais eficiente e a eficiência energética da caldeira ser a máxima possível. Ok? Pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.